Olá, meus queridos amigos, aqui é o Ilquias, falando com vocês do canal Ilquias Magal. Mais um importante vídeo aí para nós, e agora com um tema muito sensível, mas é importante, né? Quando vocês fizerem uma pesquisa, né, coloca só essas três palavras aí, não é? Ou só Europa, e você vai ver o que está sendo preparado, tá bom? Passou aí pouco menos de 80 anos daquele fatídico evento que aconteceu na Europa, né? A Segunda Guerra Mundial, onde aquele sujeitinho lá, o Bigodinho, fez aquela desgraceira na Europa, e parece que a população europeia, não é só europeia não, tá? É mundial, é uma população muito, mas muito idiotizada, imbecilizada, e assim, é triste ver para onde nós estamos caminhando. Vejam as matérias. El País e Europa coloca na mira os NVs, né, os NVs. CNN, opas, os NVs na Europa podem acelerar a transmissão. Olha só, tá vendo aí? O CVD na Europa, os NVs, abandono das máscaras e variantes. A Áustria é o primeiro país da Europa a impor novo lockdown total. Europa sofre o impacto desse flagelo, mas olha só de quem é o flagelo? É dos NVs, é dos não, né? Dos não vex contra o probleminha aí, aqueles que não tomaram imunizante. Como países europeus estão endurecendo as restrições para os não imunizados? Fiocruz faz novo alerta para, olha só, a Pandeflex dos não imunizados na Europa. Esse é o problema. Agora sim, agora abertamente a mídia está falando a culpa é desses. E o que a Áustria fez, né? Vamos abrir aí, por exemplo, a matéria do jornal austríaco, né? Opa, desculpa aqui, vamos voltar aqui. Eu vou colocar para vocês aqui ligar aí o internet, né? E aí vocês vamos lá ter vai ser preciso, mas vamos lá. O probleminha aí, não é? A Áustria é o primeiro país da Europa a impor um novo lockdown total. Vamos lá, o que a Áustria está fazendo? A Áustria ela tomou uma medida que foi a seguinte, tá bom? Eu vou desligar aqui para a gente não ter problema de novas mensagens e atrapalhar o vídeo. Só que a Áustria ela foi o primeiro país a impor um lockdown ou uma restrição para quem não tomou o imunizante. Porém, passou alguns dias, teve, inclusive nesse sábado que passou, houve um protesto em Viena, na Áustria, de muitas pessoas contra essas medidas, e foram 40 mil austríacos para a Praça de Viena protestar contra as medidas do governo. Tá bom? E muitos protestos por lá, pela França, pela Itália, pela Holanda e Bélgica, os protestos estão severos, porém o que eles estão fazendo? Eles estão jogando a polícia e o povo, estão colocando pessoas infiltradas para bagunçar, para tirar a credibilidade, porque os governos do mundo não vão voltar atrás. Olha lá, em meio a um aumento expressivo no número de casos do flagelo aí, especialmente entre os não imunizados, e diante de uma das mais baixas taxas de imunização da Europa Ocidental, a Áustria se tornou nessa sexta o primeiro país do continente europeu a reinstaurar um confinamento nacional. A medida vale a partir da segunda-feira, dia 22/11, que é, né, nessa segunda, e ocorre dias depois do governo austríaco ter imposto um confinamento somente aos que não tinham tomado. O que acontece? Né? Primeiro foi eles, a culpa eles. Depois viram que não adianta, os casos aumentam e como eles propagam, né? Então vamos prender todo mundo dentro de casa. O chanceler da Áustria, Alexander Schallenberg,
tome cuidado, né? Tudo que termina com Berg é um problema. Disse que o novo lockdown duraria pelo menos 10 dias e que haveria uma exigência legal a partir de 1º de fevereiro de 2022 para que as pessoas aí se submetam. Fim do período de 10 dias, o governo vai reavaliar se o confinamento será estendido ou não. Os números mais recentes mostram uma taxa de incidência de 990,7 casos por 100 mil pessoas na semana passada. É ridículo isso, é ridículo. Não queremos uma quinta onda, disse Schallenberg, após se encontrar com os governadores das novas províncias austríacas no oeste da Áustria. Pelas medidas, os austríacos serão instruídos a trabalhar em casa, lojas não essenciais serão fechadas e as escolas permanecerão abertas para crianças que precisam de aprendizado presencial. Ou seja, qual é a criança que não precisa de um aprendizado presencial? Né? Isso tem até essa... mas é impressionante como o mundo ficou tolo, né? Num nível assim que não tem mais volta, acreditem. E aí vai, né? Vamos ver outros países tomando as mesmas medidas. O primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, anunciou o que chamou de confinamento para quem não tomou. E olha só aí, a Holanda introduziu um confinamento parcial também. Parcial significa que é só para quem não tomou. Já a Alemanha decidiu introduzir restrições para pessoas também que não tomaram em áreas com altas internações. A OMS, né, o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug, alertou para um inverno rigoroso pela frente. Inverno. Lembre-se que o conflito na segunda e na primeira começou no inverno. A Europa sempre faz as suas catástrofes no inverno. E dessa vez a Europa vai usar muitas coisas contra essas pessoas. Tá? Lembrando que eles estão com a crise energética, não é? E essa crise na fronteira com a Bielorrússia, a Rússia está usando para pressionar a Europa, em especial a Alemanha, para não regulamentar o gás russo, que é o Nord Stream 2, para que a Rússia então forneça gás para a Europa. E o Lukashenko, né, o Alexander Lukashenko, ele falou, né, que se continuar essas sanções europeias contra a Bielorrússia, ele vai fechar o gás que passa pelo seu território e vai em direção à União Europeia. O gás dele vai para a Polônia, vai para a Alemanha, Ucrânia. Então ele ali é uma torneira muito grande que, se ele fechar, muita gente vai passar por sérios problemas e talvez até mesmo morrer de frio no inverno europeu que está por vir aí no mês que vem. Então, vocês vão ver como as medidas contra quem não se submeteu vão ser mais duras na Europa. E aí continua, né? Muitos países tomando essa decisão. Serve para nós aprendermos que nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo que o Senhor mandou a gente perseverar. Perseverem. Fiquem firmes, tá bom? E eles não vão desistir desses intentos. Muitos estão se levantando contra, mas num tempo onde as pessoas realmente perderam o poder. As escrituras diriam isso, né? Que o poder do povo santo seria tirado. Bom, inclusive, agora é julgar quem tomou contra quem não tomou. Então, se lembram, no quartel, nos quartéis do exército, como é que funciona? Quando um recruta ele não quer obedecer uma ordem expressa dos seus comandantes, ou ele erra, ou ele falha, todo o pelotão paga. Todos vão pagar por isso. Isso gera uma raiva no pelotão por aquele recruta. Logo, aquele recruta ele sente uma pressão não só da liderança, como também dos seus companheiros, que passarão a puni-lo caso ele falhe, porque a falha dele vai fazer todo o pelotão pagar. Então, os seus próprios companheiros passam a policiar ele, passam a vigiar e a entregar e a pressionar ele. Então, né, eu estou parafraseando isso que eu estou falando, tá? Não vem de mim, mas estou parafraseando.
Então é isso que está acontecendo. Então essa Babilônia vai cair. Mas acredite, muitos que as pessoas quando virem o que vai vir aí pelo mundo, elas vão despertar, mas quando elas procurarem ajuda, quando elas começarem a entender que isso foi um grande engano contra elas, aí vai ser tarde demais. E como está escrito, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão, e por causa do bramido do mar e das ondas. Então, as ondas chegaram, né? E os homens em breve vão ver que isso aí é só uma brincadeira. Começou bem fraco, mas a intenção desses homens que eles acreditaram era a pior possível. Mas o nosso rei também está voltando. E aí o juízo vai ser sobre eles, tá bom? Fiquem firmes, que o Senhor os abençoe. E Hazak para nós.